No programa Academia do Roy de hoje, a entrevista exclusiva do ministro do Supremo Tribunal Militar, José Coelho Ferreira, e a terceira parte da entrevista com o CEO da Aramis. Acompanhe também a nossa agenda de eventos e todas as notícias do programa acessando a página www.academiadoroy.com.br. Bem-vindos a mais uma Academia do Roy. Hoje eu tenho o imenso prazer de receber o ministro-presidente do STM, do Superior Tribunal Militar, o ministro Coelho. Ministro, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer. O senhor tem uma história de vida profissional muito bonita. O senhor chegou aqui em Brasília com 14 anos de idade, correto? Perfeito. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho dessa história bonita de profissional que o senhor tem. Bonito fica por sua conta e obrigado por isso. Eu vim do Ceará aos 14 anos, tinha um irmão que morava aqui, meu irmão mais velho, que é meu padrinho também, e estudava lá e ele me convidou então para vir aqui morar com ele. Moramos aqui, morei com ele muitos anos, morava em Taguatinga, que é a cidade satélite, ele morava lá, estudei lá num colégio lá de Taguatinga, terminei o antigo ginásio na época e depois fui estudar no Elefante Branco, que é aqui no Plano Piloto de Brasília. Nós tínhamos 2 colégios públicos naquela época, um em Taguatinga, que era o CEMAB, Ave Branca, e o outro aqui no Plano Piloto de 2º grau, que era o Elefante Branco. Foi durante esse período, então eu estudei lá, estudei à noite, estava à noite e trabalhava durante o dia. Trabalhei durante esse período. Terminado os colégios, fui para a Universidade de Brasília, fiz o vestibular para a Universidade de Brasília e lá me formei em Direito, comecei a trabalhei na secretaria, fiz estágio durante o período do estudo na universidade, Junta Comercial Federal, Ministério da Educação, outros, e depois que me formei, pouco antes de me formar, eu estava trabalhando na Polícia do Distrito Federal. Aqui era agente de polícia aqui, e depois fiz um curso lá interno para delegado de polícia. Um pouco antes de assumir o cargo de delegado, todos os meus colegas que fizeram esse curso assumiram, eu saí e fui fazer um mestrado na Universidade de Brasília, advoguei um período menos de um ano, logo depois fiz um concurso público para assistente jurídico do DASP. Fiquei 1 ano, 11 meses. Lá fiz outro concurso público para o Banco Central, para procurador, advogado do Banco Central, onde fiquei 25 anos. Viajei alguns pelo mundo, lá pelo Banco Central, trabalhando lá na área internacional da Procuradoria do Banco Central. Dei aula durante um período, uns 5 anos, na Católica, aqui de Brasília, sobre instituições de direito público e privado e legislação tributária. Fui procurador-geral, cheguei ao nível mais alto da carreira, procurador-geral de fevereiro de 95 a setembro de 2001, quando assumi o cargo de ministro aqui no tribunal. Estou aqui há 17 anos já. Acho que casei aqui, conheci minha mulher na Universidade de Brasília, casamos, temos 4 filhos, já tenho 3 netos. Estou aqui no tribunal, satisfeito, gostando de fazer, me adaptei perfeitamente à vida de juiz, deixei de ser advogado para ser juiz, mas acho que foi bom, novo desafio, que tenho gostado muito. Uma história bonita de profissional, uma história bonita de vida. Parabéns, vitoriosa. Agora você pode ter acesso a todo o conteúdo da Academia do Roy através dos nossos cursos. Como ser um profissional de marketing digital, torne-se um consultor de marketing digital e como montar sua agência. Mais informações, www.academiadoroy.com.br. Acessa lá. Agora vamos contar um pouquinho para o pessoal de casa o que é o STM e qual que é a missão do STM, porque eu tenho certeza que a maioria não sabe como funciona, né, a justiça militar no país, e agora, com um governo que boa parte do governo será composto por militares, com certeza todo mundo
gostaria de conhecer um pouco mais do STM. Se o senhor puder contar um pouquinho para a gente. É um prazer. O STM é a corte mais antiga do país. Dom João VI, príncipe regente, chegando no Brasil em 1811, esteve na Bahia, depois chegou ao Rio de Janeiro, logo depois, um mês, pouco depois. Chegando ao Rio de Janeiro, em abril, no dia 1º de abril de 1808, ele criou alguns órgãos, Banco do Brasil, entre outros, e um deles foi o Superior Tribunal Militar. Uhum. Naquela época, criou, chamava Conselho Supremo de Justiça Militar, e criado esse Superior Tribunal Militar, desde aquela época ele vem funcionando, e tinha uma característica interessante, que o seu presidente, primeiro, foi o príncipe regente, ele, Dom João VI. Depois, os 2 imperadores foram também seus presidentes, e os 2 primeiros presidentes da República. Houve uma modificação e passou a ser, um dos seus membros passou a ser o presidente do tribunal. Até 2001, os presidentes só eram militares. Em 2001, uma infeliz coincidência, quando eu cheguei aqui, passou a ser também presidido pelos civis, que eram os civis naquela época, da sua composição, só podiam ser vice-presidentes. Sua composição é uma composição que se chama escabinado. Nós temos ministros militares e ministros civis. São 3 ministros da Marinha, 3 do Exército, 3 da Aeronáutica, todos do mais alto posto, ou seja, almirante de esquadra, general de exército, tenente brigadeiro do ar, e 5 civis. Desses 5 civis, 3 são advogados, vindo da advocacia, é o meu caso, e mais de 2 outros colegas, um da magistratura militar e outro do Ministério Público Militar. Qual é a nossa missão? Julgar os crimes militares definidos em lei. No caso, recursos vindo das auditorias ou ação penal originária. Essa ação penal originária é quando um oficial general, qualquer das forças, comete um crime militar. Então, isso é julgado originariamente aqui, como o Supremo julga originariamente deputados, senadores, ministros de Estado lá. Então, julga originariamente lá, aqui é o nosso caso, quando são oficiais generais. Mas uma dúvida, se um militar comete um crime comum, ele também é julgado pelo STM ou pela Justiça Comum? A Constituição estabelece que compete à Justiça Militar e o STM, como topo dessa Justiça Militar, julgar os crimes militares definidos em lei. Então, só crimes militares. Só crimes militares. Só que, o ano passado, houve uma modificação legislativa com a Lei 13.491, que alargou a competência da Justiça Militar. Então, militar cometer crime que antigamente não estavam definidos no Código Penal Militar, consequentemente, não seriam crimes militares, hoje, se eles cometer, dependendo das condições previstas no artigo 9º do Código Penal Militar, que é lá que se define quando um crime é militar, uma das regras é que esse crime seja cometido por um militar em atividade. Outra regra, por exemplo, é que ele cometa um crime contra outro militar. Antigamente era só crime militar. Hoje, pela 13.491, podem ser crimes descritos no Código Penal, crimes descritos em leis chamadas extravagantes, ou leis que não estão codificadas em códigos específicos, mas leis outras. Ele pode, então, ter um crime militar. Isso pode ser julgado aqui. Por quê? Porque o artigo 9º, além dessa ser crime contra outro militar, também em situação de atividade, em manobras, é outra situação, em garantia da lei e da ordem, também isso é crime militar. Agora, uma regra importante é que a justiça militar não julga militares. A justiça militar julga crimes militares que podem ser praticados tanto por militares quanto por civis. Isso é relevante porque, em garantia da lei e da ordem, os militares podem cometer, eventualmente, um crime,
mas os civis podem cometer, e nós temos visto aqui, nesses casos, é que os crimes têm sido cometidos, em sua maioria, por civis, sejam desacatos, desobediência, outros crimes em razão dessas atividades de garantia da lei e da ordem. A gente estava falando a respeito dos crimes militares, né? E agora a gente tem um governo onde vai ter a participação de vários militares, né? O que o senhor espera que isso mude um pouco a atuação do STM ou não? A justiça militar independe de quem esteja, em princípio, na presidência da República. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, esteve aqui, fez uma visita ao STM, recebi no gabinete, conversamos sobre diversos assuntos, todos os ministros estavam presentes, ministros do tribunal, ele trouxe alguns assessores, inclusive o general Heleno. Tivemos uma boa conversa sobre justiça militar, sobre o que nós fazemos, como fazemos, ele conhece o que é esse assunto, e entendi que a conversa foi muito boa e vimos um apoio por parte dele para a justiça militar e o STM especificamente, porque de quando em vez um outro deputado ou uma outra associação ou senador fica falando, não, mas por que uma justiça militar? E nós temos falado, eu falei isso com ele disse claramente, não há que se preocupar quanto a isso durante meu governo. Falou claramente isso não resta dúvida, é muito importante, porque dá-nos tranquilidade para continuarmos com o nosso trabalho, sem preocupação de alguém que possa, de uma forma ou outra, fazer alguma investida. Uma dúvida de um leigo. Quando, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma intervenção militar, quando ocorre do soldado disparar a arma dele e, porventura, atingir um civil, ele é julgado aqui no STM? Ele é julgado na Justiça Militar. No caso, como a Justiça Militar se estrutura com auditorias distribuídas no Brasil e o STM. Agora vamos entrar um pouquinho mais no STM, né? O senhor tem se destacado muito pela transparência e a modernização do STM, né? Quais são as atividades que o senhor tem desenvolvido que têm estimulado mais e privilegiado a transparência e a modernização? Quando eu tomei posse, eu listei algumas atividades, alguns fatos que eu entenderia que deveríamos mudar ou implementar aqui no STM. E não para alegria minha, mas que eu entendi que era necessário. Primeiro, um processo judicial eletrônico, porque isso traz agilidade no julgamento dos processos e traz transparência também para o jurisdicionado, para os advogados, para o Ministério Público, Defensoria Pública. Isso, fiz um convênio, tomei posse em março, em maio fiz um convênio com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, e em novembro do ano passado, 21 de novembro, implementei aqui no STM o processo judicial eletrônico, chamado EPROC-JMU. E nas auditorias dei sequência a partir de dezembro de 2017 e em junho deste ano já tinha implementado em todas as auditorias do Brasil. Nós somos a única justiça completamente digital, eletrônica, em todas as nossas atividades, porque nós já éramos também na parte administrativa com o sistema eletrônico de informação. Todos os nossos processos administrativos são por via eletrônica. E agora os processos judiciais. Então, em junho deste ano, toda a justiça já estava assim. Entendi isso, que era importante. Mas entendi também que devia dar transparência de todos os atos da justiça. Nós já estávamos trabalhando, eu já tinha, antes de ser presidente, eu era um ouvidor. Então, já estava trabalhando na implementação da transparência o máximo possível.
E depois que assumi, implementei mais outros atos, dei transparência também nas sessões. Todas as nossas sessões são transmitidas ao vivo e a cores, então não todo mundo pode acompanhar, é só plugar, ligar no STM, na nossa página, que tem acesso a toda a nossa sessão. Me preocupa. Mesmo civil? Qualquer pessoa. Qualquer um de nós aqui, qualquer um que estão aqui, poderá fazer isso. Aqui já tem acesso, está acontecendo sessão. Agora, ao lado disso, nós também nos preocupamos com os arquivos históricos. Então, estamos digitalizando todos os nossos arquivos, e esses arquivos, esses julgamentos todos, estão à disposição de qualquer pessoa. A pessoa deseja saber de um processo qualquer, sobre alguém, uma determinada data, ele precisa do dado, é perfeitamente disponibilizado a ele. Pesquisadores têm recorrido a ele, e pessoas, às vezes, que só querem saber alguma coisa, têm acesso a esse processo. Essa é a principal marca do seu mandato? O senhor considera que foi a principal marca e conquista do seu mandato, ou tem alguma outra conquista muito relevante? Eu entendo que o estabelecimento do sistema judicial eletrônico, processo judicial eletrônico, é a primeira coisa de tudo isso. Mas ao lado disso também, e também gestão por processo, transparência. Mas uma coisa que eu gosto de frisar também é que eu assumi e estabeleci que os servidores do tribunal deveriam ser os gestores também do tribunal. E aí todos tinham servidores que não eram do tribunal, competentes, absolutamente, não tem nada contra isso, mas eu estabeleci como regra, como diretriz, que deveria ser diretor, deveria ser secretário do tribunal, assessor, deveria ser servidor da casa. Então, na secretaria do tribunal, eu estabeleci essa regra e cumpri. Então, o próprio Aline e outros que ocupam cargos, funções aqui são. Gabinete dos ministros tem gente que não é funcionário, mas isso é uma escolha pessoal de cada ministro e eu não posso interferir nisso. Essa é uma regra de qualquer tribunal e aqui também, que no gabinete do ministro, o ministro escolhe seus assessores. Mas na secretaria do tribunal, não. O diretor-geral é funcionário de carreira do tribunal e diversos outros diretores, secretários e assessores. Isso eu achei importante porque as pessoas ficam 20, 30, 40 anos trabalhando e na hora de ocupar um cargo relevante dentro da estrutura, se traz alguém de fora e ele fica a ver navios. Ministro, o senhor tem acompanhado a história dos governos aqui e participando dessa história, então eu queria saber a sua opinião pessoal agora do que o senhor espera do novo governo e as transformações que a gente pode esperar para 2019, baseado na sua experiência de vida, né, e convivência com outros governos passados. O que eu espero é o que todo mundo está esperando, você e todos nós. Melhoria na segurança pública, diminuição da corrupção no país, valorização do cidadão em geral, porque melhoria da educação, melhoria da saúde e um melhor emprego do dinheiro público. Se isso acontecer, esse governo entrará para a história desse país. Muito bom, muito bom. Esperamos isso, né? Esperamos todos. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem é da área, né, do direito, da área militar e está ingressando na carreira. O que o jovem pode esperar e o principal ensinamento que o senhor pode passar? Estudar, trabalhar, não desistir. Lutar sempre, porque só com luta é que se consegue as coisas. Nada vem de mão beijada, nada cai no colo da gente se não houver muita luta, muito estudo e perseverança. Nosso programa se chama Academia do ROI,
porque é retorno sobre investimento, né? Um termo utilizado muito no marketing, na economia, no empreendedorismo. E para o senhor, né? Agora, chegando no cargo, acredito que o cargo máximo que o senhor poderia conquistar, qual que é o ROI que o senhor acredita ter conquistado e o que o senhor espera conquistar ainda mais na sua carreira profissional e na sua vida? Em primeiro lugar, ter uma boa família, maravilhosa, mulheres, filhos, netos, noras, genros e, em termos profissionais, chegado a Procurador-Geral do Banco Central, chegado a presidente do Superior Tribunal Militar. E nós que somos da carreira jurídica, são cargos que qualquer um gostaria de conquistar. E eu estou realmente satisfeito de ter chegado a esse ponto. Foi um retorno de um investimento que fiz em educação e em trabalho, porque são coisas, tanto a educação ainda é o melhor meio de ascensão social e profissional. Não existe outro meio tão bom, tão eficiente quanto a educação para se ascender profissionalmente e socialmente. E foi essa educação que me deu esse retorno. Foi esse investimento em educação e trabalho que me deu esse retorno. Muito bom. Ministro, muito obrigado por participar do programa da Academia do ROI. Eu espero que eu possa voltar em breve para a gente contar as novas conquistas do Superior Tribunal Militar, viu? Um prazer, o senhor é uma figura admirável de verdade. Que é isso. Tá bom? Obrigado a você por essa oportunidade. Um prazer. Tá, até mais. Muito obrigado. E vocês não deixem de acompanhar a Academia do ROI toda quinta-feira aqui na Record News. Segundo o Sebrae, em 2017, o mercado de moda masculina movimentou mais de 20 bilhões de dólares. Hoje estamos aqui numa das principais marcas de moda masculina do país. Eu vou conversar com Richard Stade, o CEO da Aramis. Hoje estamos na Aramis, uma das principais marcas de moda masculina do país, e hoje o meu papo é com o Richard Stade, CEO da marca. Richard, acabamos a nossa Black Friday e estamos chegando no Natal. Qual a sua expectativa? Nossa expectativa em toda época festiva é testar o quanto o nosso trabalho de marca evoluiu. E há últimos 2, 3 anos a gente analisa namorados, pais e Natal e a gente testa quanto a marca evoluiu. A gente vem crescendo constantemente muito bem nessas datas. E o trabalho que o time inteiro construiu, a gente não fez uma campanha de Natal, a gente construiu um projeto de Natal, onde ele vai em todos os pontos sensoriais da marca. Então a nossa expectativa para o Natal ela é muito boa, em poder traduzir toda a evolução que a marca está tendo no ponto de venda. Estamos encerrando nosso programa, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Toda a tese que a gente construiu e vem construindo a companhia é pautada em acreditar no Brasil. É acreditar que o país é muito mais forte, todas as turbulências que a gente passou. A gente fez muito investimento nesses últimos 4 anos e meio para preparar a companhia para um novo ciclo. Então, meus votos é que a gente tenha a disciplina e o foco de construir as nossas companhias pensando em construir o país, onde cada vez mais as empresas estão ganhando relevância na construção do país como um todo. E acho que essa é uma mensagem que eu acho muito importante a gente passar, porque está entrando num ciclo muito positivo e como a gente vai olhar nesse ciclo para construir um novo Brasil. Richard, eu agradeço receber você aqui no nosso programa. Obrigado por receber aqui a nossa equipe aqui na Aramis. E eu quero que você continue acompanhando as nossas entrevistas aqui na Academia do ROI.